Graça e paz, irmãos, irmãs. E nesse momento quem está com vocês é Joana Dark, trazendo mais uma mensagem do Senhor para nós. E o tema desse mês é Família aos pés de Jesus. Eu confesso aos irmãos que não existe nada melhor e nada mais gratificante do que estar aos pés de Jesus. E melhor ainda é quando estamos juntos em família aos pés dele. E estaremos lendo a passagem bíblica falando sobre alguém que conheceu a Cristo antes, ouviu falar e viu a Jesus e o seguiu. E o mais importante, ele levou o seu irmão até ele. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 36 ao 42, estaremos lendo nesse momento. Diz assim: E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido e testemunhado de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então nós iremos falar de André, que era um irmão de Simão Pedro. André também era um dos discípulos de João Batista, pois João Batista ele veio para testemunhar de Jesus para as pessoas. Ele veio como precursor. E o precursor é aquele que vem antes, aquele que anuncia um acontecimento, aquele que prepara algo. Então, João Batista ele foi escolhido pelo Senhor para falar daquele que viria. E um dos seus discípulos, que seria André, ele já tinha ouvido falar de Jesus, né, através de João Batista. E no dia seguinte, vendo Jesus passar, João Batista mostrou para aqueles que estavam ali: Eis o Cordeiro de Deus. E eu posso assim imaginar o olhar de João Batista dizendo essa frase. Essa frase: Eis o Cordeiro de Deus, mostrando o Cordeiro de Deus com toda a alegria. E eu posso imaginar também aqueles que estavam juntos de João Batista. E logo aqueles 2, os 2 dos seus discípulos, seguiram a Jesus. E André, ele já tinha testemunhado de Jesus e agora ele pôde estar junto. E o que me chamou a atenção foi ele ter ido ao encontro do seu irmão. André conheceu a Cristo, mas ele também buscou a sua família. E a primeira pessoa que ele encontrou foi seu irmão. E logo ele falou de Jesus para seu irmão. E em seguida, ele já levou o seu irmão até Jesus. Amados, quando nos convertemos, ao ouvir falar de Jesus, a primeira coisa que chega ao nosso coração é levar essa palavra salvadora também para os nossos. Eu lembro que antes de eu conhecer a Cristo, minhas 2 irmãs já o conheciam. E sempre que eu ia em suas casas, elas me apresentavam a Jesus. Meu coração ficava a cada dia mais desejosa para conhecer. E depois que eu conheci a Cristo, eu também levei
para minha casa, levei para meu esposo. E por que eu fiz isso? E todo aquele que conhece a Cristo deveria se preocupar com sua família, porque eu também desejava que a minha família também conhecesse, assim como eu. Como eu falei, não existe lugar melhor do que estar na presença e aos pés de Jesus. Hoje em minha casa somos meu esposo, eu e nossas 2 filhas, todos aos pés do Senhor. Mas eu preciso, antes de tudo, dizer que não foi fácil e nunca será fácil levar a nossa família aos pés do Senhor, porque o mundo tem muito a oferecer, né? As pessoas que ainda não conhecem, as pessoas que estão cegas espiritualmente e aquelas pessoas que também estão com o coração duro e um coração que recusa ouvir falar de Jesus, recusar estar aos pés de Jesus. Mas também eu quero dizer que não é impossível, porque o Senhor está com aqueles que têm ouvido e está a seus pés. Nós não estamos sós na luta. Nós temos um Deus que peleja por nossas lutas e precisamos perseverar todos os dias e confiar que tudo é possível ao que crê. Sabe uma coisa que veio ao meu coração? Que família é um projeto de Deus. E Ele deseja que as famílias sejam firmadas na rocha que é Cristo. Famílias também é alvo de Satanás. Ele também não está feliz por existir famílias firmes na rocha. Ele está sempre ao derredor tentando a quem ele pode tragar. Então, se o Senhor não desiste de nós, o inimigo das nossas almas também não desiste de nós. Mas nós não venhamos a desistir das nossas famílias, do nosso lar, de ver cada um deles aos pés de Jesus. Eu sei que o inimigo, ele não está feliz, né, com cada família que ainda se encontra aos pés de Jesus, porque nós sabemos que quando a família não está bem, a igreja principalmente não está bem. O mundo lá fora, a sociedade também não está bem. Então, mais uma vez, nós precisamos levar nossos familiares até Jesus e que cada um de nós possamos, com alegria, levar, falar de Jesus para os nossos e que venhamos apresentar Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus soberano, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que ainda existe pessoas, famílias inteiras aos pés de Jesus. Mas também sei que existe famílias distantes de Jesus. E é por essas vidas, Pai, que eu te peço nesse momento. Vai de encontro àquelas famílias que se encontram desestruturadas, que se encontram distante de Ti, que se encontram destruídas, Pai amado. Eu te peço, Senhor, vai nesse momento e age, Senhor, com Tua mão poderosa. E acalma seus corações. E vai lá no fundo, Deus. E concede uma mudança, Deus, espiritualmente, fisicamente. Que essas famílias, Pai, venham a sentir o desejo de voltar para o caminho. Que essas famílias voltem, Senhor, que estejam, Deus, aos teus pés, lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, Senhor. E te peço que o Senhor assim fortaleça aquelas famílias que ainda estão aos teus pés. Senhor, não é fácil, Pai. Está firme, está na rocha, mas também não é impossível, porque nós temos um Deus que peleja por nós.
Nós temos um Deus que está conosco a todo tempo, porque tua palavra nos garante isso, Pai. Que nós possamos assim confiar e mesmo vindo tempestades, mesmo vindo aflições, que nós possamos assim continuar aos pés do Senhor, confiando e sabendo que tudo vai passar. Então vai lá, Senhor. Entra com providência naquelas famílias que precisam de socorro. E que o Senhor assim esteja realizando o desejo do seu coração, unindo famílias, resgatando famílias, restaurando lares, Pai amado. E que essas famílias possam se render aos teus pés. Famílias inteiras, Senhor. Famílias inteiras, Pai. Senhor, ouve nossas orações. Foram feitas, Deus, tantas e tantas orações por famílias durante esse mês. E nós te pedimos, Pai, que nós possamos glorificar teu santo nome através de cada família que será assim resgatada a ti, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Fica conosco e sustenta as famílias, porque é projeto teu, Pai. Em nome de Jesus, nós choramos nesse momento agradecida. Amém. Amém.